deixa eu fazer uma pergunta para você, ligeiro aqui. Essa permanência de um ministro com tantas acusações, você acha interessante para o governo? Desgasta o governo ou não, Tony Filho? Olha, eu falo como analista. Então, eu falo o seguinte, eu acredito... Olhando para os interesses sim, públicos, sim. né? Eu acho, sim, que não é legal para o governo manter um ministro tão questionado como o Juscelino Filho, como também a Daniela do Vaguinho, que é assunto em toda a imprensa nacional. E, claro, né, sabemos que, devido aos acertos políticos, o governo que não tem realmente uma sustentação muito boa na Câmara e no Senado, é por isso que eu sempre falo aqui que a importância de você votar no prefeito e votar nos vereadores do seu grupo é importante, porque depois ele vai ter maioria na Câmara, bem assim, um governador do estado, como também um presidente da República. Foi esse o caso. Lula foi eleito presidente, porém, ele não conseguiu fazer maioria nas duas casas. E isso aí dificulta, e isso faz com que ele sofra as consequências, não só o governo dele, como o povo brasileiro, de poder aturar uma Daniela de Vaguinho da vida, um Juscelino Filho e outros aí que não tem nada a ver. Eu lembro que foi Michel Almeida que trouxe o tema aqui sobre a pavimentação da estrada que faz ali nas proximidades da fazenda do ministro que gosta muito de cavalo, né? Tem até um apelido lá no Congresso Nacional, que é o ministro Pocotó. Vamos trazer o trecho aqui desse vídeo que ele faz essa defesa aí, ele justifica essa questão da pavimentação e fala também sobre outros temas. Ele deu entrevista à CNN Brasil. O sistema ele gera automaticamente as diárias do período, ele não reconhece o final de semana e acaba gerando esse transtorno, esse erro, e na sequência, assim que chegou a mim essa informação, eu já de imediato determinei que fosse aberto o procedimento administrativo interno para ver o motivo desse erro do sistema e fosse gerado a guia de recolhimento da União para que fosse devolvido esses valores. E apresentei ao presidente que a estrada referida nessa situação que foi acusado que teria asfaltado a estrada da minha fazenda, eu mostrei a ele em imagens de hoje que a estrada está lá de chão, de pissarra e com lama. A estrada não está asfaltada, a estrada nunca foi asfaltada ou pavimentada, a estrada que passa na minha fazenda. Lá trata-se de um ramal, tá, do município que dá acesso, ela passa pela fazenda, dá acesso a várias comunidades. E o que há dessa estrada é um projeto para ser executado, que vai ser, para ser pavimentada essa estrada, que ela ultrapassa essa área da fazenda e vai beneficiar dezenas de comunidades e milhares de pessoas que vivem nessa direção desse sistema. Ele gera automaticamente as diárias do período. Perfeito, ele não pode reconhece retirar. esse. Pronto. E aí, Michel, lhe convenceu? De forma nenhuma, Romário, até porque a informação, quando veio à tona, principalmente sobre esse assunto em questão do asfaltamento, foi o próprio o Ministério Público que, inclusive, na verdade, uma pesquisa, uma apuração feita com o jornal Estado de São Paulo, junto ao Ministério Público, que trouxe essa informação. E aí foi interessante que ele ele começou dizendo que era incabível e que até hoje está a estrada e tal, aí no final ele acaba dizendo que aconteceu uma parte, mas que foi para beneficiar a população da cidade em questão, sobre essa obra de pavimentação. Mas enfim, era de se esperar que ele em algum momento fosse vir à tona para se posicionar. Claro que ele iria defender os argumentos, os mais diversos relacionados ao seu nome. Mas o que vale dar destaque mesmo, como eu já disse da última vez que discutimos esse assunto, é o quanto o nome dele está saturado nesse início do novo governo, juntamente com o presidente Lula. Essa questão que envolve o asfalto é somente um dos pontos escandalosos que envolve o nome dele, tem envolvido o nome dele até aqui. Desde a questão
que envolveu os cavalos, os caríssimos cavalos quarto de milha, a omissão de dados relacionados à sua renda, aos seus bens, segundo o que informou o TSE, segundo a denúncia informada em que, na época que ele era candidato a deputado, ele acabou omitindo alguns cavalos, que esses cavalos em números totalizava alguns milhões de reais. E aí também surgiu outras questões, como por exemplo o uso do avião da FAB, e nós percebemos que se ele continuar no cargo de ministro das comunicações, a tendência é mais situações envolvendo o nome dele vir à tona. Como já foi dito na bancada do programa, essa questão que envolve muitos partidos que apoiam um grupo visando a vitória justamente dá nisso. Quando o presidente Lula chegou ao poder, conseguiu aquilo que ele e sua cúpula queria, aí vem agora a divisão, a repartição. Cada um quer morder um pedacinho da fatia do bolo, né? E esses que estão agora mordendo a fatia do bolo, algumas peças não são muito interessantes, né? E as investigações estão deixando bastante evidente. Defendo a ideia que ele não deveria continuar, na verdade não deveria nem ter exercido o cargo, mas a questão que envolve a discussão de distribuir cargos entre os partidos acaba sendo meio que inevitável. Mas toda a situação, toda a saturação, toda a polêmica, na minha visão, já foi mais do que suficiente para a exoneração do ministro relacionado ao cargo que o mesmo ainda exerce nesse momento. E aí tem informações assim, que diz que Lula conheceu o ministro Juscelino 20 minutos antes de nomeá-lo para a pasta de comunicações, que também o ministro, ele entende de cavalo e de fazenda e não de comunicações. Tem um monte de coisa aí que não combina muito, não bate a questão dele permanecer no cargo, mas o que pesou realmente aqui é o que já foi comentado, né? Inclusive Tony Filho trouxe União Brasil com sua bancada enorme na Câmara, em especial na Câmara dos Deputados, e assim, e as informações dizem assim, que Lula cedeu à pressão do União Brasil. Agora, a União Brasil tem muitos políticos lá dentro, tem muitas pessoas que têm ainda maior expressão do que esse aí, o Juscelino, que eu achei que era até do Juscelino Kubitschek, ainda fiquei feliz. Eu digo, não, tem uma família até legal, mas depois descobri que é filho de um ex-deputado aí. Mas, então é isso, cedeu a pressão do União Brasil para tentar aprovar aí alguns projetos para ter a sua base lá no Congresso Nacional. Só que desgasta o governo. Eu vi muita gente aí, eu acho que a maioria dizendo, eu preferia colocar outro nome do União Brasil para substituí-lo, porque tem muitos, como eu disse, tem deputados, tem senadores que poderiam ocupar esse cargo aí de ministro das comunicações, no lugar do Juscelino, que tem muitas acusações. Não é só a pavimentação ali ao lado da fazenda dele, tem também a questão de um funcionário fantasma, poderia ter também isso, né, de acordo com as acusações. Tem também a acusação de um dinheiro que ele teria usado irregularmente no hotel lá em São Paulo, no Maranhão. Enfim, tem um monte de coisa aí que realmente não bate. E a outra é pior ainda, que é se misturando com milicianos lá no Rio de Janeiro, que é a ministra do Turismo, né, a mulher do Vaguinho. Daniela do Vaguinho. E aí, o Lula justifica dizendo assim, a gente durante a campanha tira foto com todo mundo, mas essa não é a questão. Há muito mais do que apenas uma foto que foi tirada. Ele estava fazendo campanha, ele era um cabo eleitoral da Daniela do Vaguinho. Não era só uma foto que eles tiraram juntos. Não é isso. E Lula justificou isso em entrevista a Reinaldo Azevedo, em entrevista. Então, acaba desgastando o governo, e eu acho que os interesses públicos, os interesses do povo, a defesa da coisa pública, do dinheiro público, Isabela Silva, vai ficando para trás. E isso é muito ruim para a República, né? Para variar, né? Como se não fosse a regra, Romário, que a defesa do dinheiro público ficasse em segundo ou até em último lugar. Então, assim, é o nosso dinheiro que está em jogo, são os nossos impostos, e sempre somos nós, população, que saímos prejudicados. Por isso que nós devemos ficar de olho, e realmente isso gerou um grande desgaste no governo.